E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Conceitos e Temas. Este é o vídeo 2 da série As Novas Relações Internacionais e o Espaço Geográfico. Neste vídeo, discutiremos um pouco sobre a evolução do multilateralismo e as instituições multilaterais. Eu sou Leonardo Dias e este é o Conceitos e Temas. Vem comigo. Se você fizesse uma pesquisa sobre tudo o que se falou nas TVs e o que saiu nos jornais depois da queda do Muro de Berlim, teria chegado à conclusão de que o fim da bipolaridade socialismo-capitalismo era visto como o início de uma era de grande paz social, harmonia política e prosperidade econômica. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, a realidade não confirmou as esperanças divulgadas no início da nova ordem mundial. Na verdade, as tensões políticas que já existiam durante a Guerra Fria aumentaram mais ainda, resultando em diversos movimentos nacionalistas e separatistas, além de acirrar, por exemplo, o conflito religioso em alguns países. Muitas pessoas pensaram que com o fim do bloco socialista, os Estados Unidos poderiam se transformar em um poder global democrático. Porém, o que viram foi uma outra realidade. A invasão do Panamá em 1989 e a primeira intervenção no Iraque lá em 2003 são exemplos de que a nova ordem mundial não seria marcada pela paz, e sim por um controle geopolítico de ações militares, principalmente dos Estados Unidos. A atual conjuntura econômica do planeta aponta para outro caminho que se transforma em mais do que necessário e praticamente indispensável: o multilateralismo. O multilateralismo é entendido como um sistema internacional no qual diversos estados passam a se relacionar por princípios democráticos e a considerar, em tese, os interesses de cada um na tomada de decisões. No vídeo anterior dessa série, com o professor Robert Clay, foi discutido que o mundo multipolar de hoje é marcado pela concorrência, busca implacável por mercado e pela existência de grandes corporações econômicas, que também possuem uma elevada influência política. É sempre interessante deixar claro que a criação de blocos econômicos, reuniões e conferências são também exemplos de relações multilaterais. A verdade é que o multilateralismo tem evoluído e tem exigido formas mais eficientes de combater problemas comuns entre países. Mudanças climáticas, epidemias, crise financeira, subsídios agrícolas, todos esses assuntos geram preocupações e tensões em âmbito internacional. A ONU, Organização das Nações Unidas, tem buscado se adaptar aos novos tempos. Suas decisões precisam ser revigoradas e para isso é preciso uma grande reforma para ampliar sua função em uma escala global. Um grande exemplo disso é a atual discussão geopolítica em todo o globo sobre o consenso para definir o que é terrorismo e principalmente como será usada a força contra esses terroristas ou estados-nações que os apoiam. Entretanto, o maior desafio da ONU tem sido a reforma do seu próprio Conselho de Segurança, órgão responsável pela segurança mundial e um único capaz de aprovar resoluções definitivas sobre guerras e outros tipos de confrontos internacionais. Outro papel fundamental e com frequência exercido é a aplicação de sanções de ordem econômica contra países que violem leis, acordos ou princípios internacionais. Existem ainda outras instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, onde seu papel principal é manter a estabilidade das contas externas dos países membros e auxiliar via empréstimos financeiros os países com dificuldades econômicas, e com isso evitar que esses países em crise parem de comprar mercadorias e, consequentemente, paralisem o comércio mundial. Existe ainda o Banco Mundial, que tem como funções tanto garantir recursos suficientes para reconstruir nações atingidas, por exemplo, por catástrofes ou guerras, quanto apoiar projetos de desenvolvimento socioeconômico em alguns países. Vale sempre lembrar que o comércio internacional passa a ser controlado no fim dos anos 1940 pelo Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT. Depois, em 1947, o GATT torna-se efetivamente um órgão internacional, apoiando e consolidando rodadas de negociações multilaterais. Sua atuação segue até o fim da rodada Uruguai, entre os anos 1986 a 1994. Um ano depois, 1995, surge a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Acredita-se que um dos motivos que levaram ao crescimento do capitalismo foi o estabelecimento, lá no final da Segunda Guerra Mundial, de um mecanismo multilateral de governança por meio dos acordos de Bretton Woods, isso em 1944. O objetivo desse mecanismo era estabelecer parâmetros que iriam conduzir a economia após a Segunda Guerra Mundial. O sistema financeiro que surgiria de Bretton Woods seria amplamente favorável a quem? Aos Estados Unidos, que dali em diante teria o controle de fato de boa parte da economia mundial,
bem como de todo o seu sistema de distribuição de capitais. O primeiro passo para essa hegemonia estava na transformação do dólar como uma moeda forte do setor financeiro mundial e fator de referência para a moeda de outros 44 membros que assinariam tal acordo. Ou seja, todas as outras moedas passariam a estar ligadas ao dólar, submissas a ela. É a partir desse sistema que surgem as importantes instituições financeiras já citadas aqui, como o FMI e o Banco Mundial. Para entendermos a conjuntura do nosso espaço geográfico atual, precisamos analisar também a dinâmica socioespacial do passado. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, ajude a divulgar nosso canal. Valeu, abraços!